Irmão, a paz do Senhor. Eu quero falar hoje de um assunto muito sério. No fundo, ninguém gostaria de falar. Mas eu preciso falar. Que se trata da doença do rei Ezequias, servo do Senhor, muito conhecido. Ele se encontra nos reis, nas crônicas, etc. Mas eu vou deixar para vocês, segundo Reis, capítulo 20, que traz como epígrafe a doença, ou melhor, Ezequias adoece. E diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor, dizendo: volta, e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei ao terceiro dia, e subirá à casa do Senhor. E acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos dos assírios te livrarei, e a ti e esta cidade ampararei toda a cidade, por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Bom, essa é uma das histórias mais conhecidas do Velho Testamento. A história da cura do rei Ezequias e as suas consequências. Irmãos, Deus sabe sempre o que está fazendo. Todos nós gostaríamos de orar por alguém e Jesus curar imediatamente. Todos nós temos desejo de sair orando por as pessoas e curando. Entretanto, ao orar por alguém, eu preciso tomar certos cuidados. Primeiro, que tudo seja feito para a glória de Deus. Se aquela cura for para a glória de Deus, que Deus venha curar. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabia o que viria a acontecer. 3 anos depois. Por isso que Deus antecipou a morte do rei Ezequias. Entretanto, ele era um homem fiel e temente a Deus. E falou com Deus, na verdade ele jogou na cara de Deus realmente que andou com ele e que agora, em outras palavras, é hora de você me retribuir. E Deus o retribuiu. Deus diz: vou te dar mais 15 anos. Irmãos, as consequências daqueles 15 anos para os filhos de Israel foram avassaladoras. Foram consequências desastrosas. Pois, com 3 anos, ele tem um novo filho. Ou melhor, ele tem um filho. Ele não tinha filho ainda. Ele tem um herdeiro por nome de Manassés. Aí até para derrubar alguns pregadores que não têm conhecimento da palavra de Deus e nem se esmeram para ter. Eu já vi alguém pregando que quando Deus diz ordena a tua casa, porque os filhos de Ezequias, do rei Ezequias, estavam desordenados. Não é verdade, Ezequias não tinha filho. Deus estava mandando ele preparar um substituto, porque Deus não é irresponsável. Não ia levar um rei sem ele preparar primeiro o seu substituto. Mas não é esse o caso agora. O caso é que ele, com 3 anos depois, nasceu um filho por nome de Manassés. Ezequias morreu com 12 anos. Essa criança assumiu o trono de Israel e foi um dos piores reis já conhecidos em Israel. Aquilo que Deus queria poupar aconteceu, porque Ezequias não perguntou se era da vontade de Deus.
E aí que algumas vezes eu já falei sobre isso, algumas pessoas não gostam, outros ficam em silêncio, mas pouco me interessa se as pessoas vão gostar ou não do que eu vou falar. Deus, a pergunta é, Deus pode dar alguma coisa ruim para alguém? A resposta é contundente, pode. Depende dele. O que é que ele está pedindo a Deus? Se eu penso alguma coisa a Deus, segundo a vontade de Deus, segundo está no centro da vontade de Deus, Deus vai dar o melhor para mim. Mas se eu visualizo algo lá na minha frente, se eu tenho um alvo já definido, bem definido o meu alvo, e eu vou insistir diante de Deus, eu quero, Deus vai conceder. As consequências podem ser as piores possíveis, mas Deus não é responsável. Porque eu não estou consultando a Deus. Eu estou pedindo que Deus me dê aquilo, independentemente da vontade dele ou não. E Deus, para o rei, pode ter sido muito bom aqueles 15 anos, morreu, restabeleceu a ordem ali, aparentemente em Israel. Mas depois assuma o seu filho aos 12 anos, e foi crescendo, e deixou seu coração encher de vaidade, e se afastou dos caminhos do Senhor. E seguiu pelo caminho dos ímpios, a ponto de queimar o seu próprio filho aos demônios. E Deus o levara por escravo. Ainda bem que no final, na sua velhice, ele se arrependeu de tudo que havia feito e Deus restabeleceu o reino para ele. Entretanto, o mal que ele causou a Israel não tem como corrigir. Foi incorrigíveis o mal que ele causou a Israel. Então, irmão, quando formos orar por alguém, devemos orar sempre perguntando a Deus, Senhor, se for para a tua glória, se for da tua vontade, cura para que o seu nome seja glorificado. Mas nunca enfatize para Deus apenas curar. Porque você enfatiza isso e Deus cura, e essa pessoa se desvia do caminho do Senhor, Deus sabe o que está fazendo, e o sangue dela Deus vai requerer de você e de mim. Então ninguém quer partir para o Senhor, mas é bom lembrar, tomar cuidado. Para Isaías foi uma maravilha, os pregadores pregam isso como que fosse uma maravilha, mais 15 anos, mas você já mediu, você já mensurou as consequências de Ezequias? O que aconteceu, o desastre que aconteceu com aqueles 15 anos, Deus queria poupar o reino de Israel. Então pense nisso. Não ore apenas para Jesus curar, mas ore para que Jesus faça segundo a sua vontade. Porque todos nós somos como flores no jardim de Deus, e Ele sabe que tem um predador terrível ao nosso lado. Ele conhece as nossas forças, o nosso limite, o nosso entrar, o nosso sair. E quando ele percebe que, ou ele já sabe que aquele inimigo vai danificar aquela rosa do jardim dele, ele primeiro tira a rosa. Para que o inimigo, porque ele sabe que o inimigo vai danificar aquela rosa. Então não seja você, não ore apenas para Jesus curar, mas antes de tudo, para que aconteça a cura segundo a vontade de Deus. Para que não aconteça com a pessoa o que aconteceu no reino de Israel, pela vontade do profeta ou do rei Ezequias. Porque ele quis viver. Jesus deu 15 anos. Mas quem pagou o preço foi vidas inocentes.